Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos falar sobre as atualizações das leis, sobre como as leis devem se mudar e devem se comportar com o passar dos anos. Jesus Cristo estava diante de um povo que vivia praticamente oprimido por leis que haviam sido criadas até pelo próprio Deus para poder os ajudar. Porém, com o passar dos anos, as leis tiveram que vir sofrendo mudanças, exatamente por causa do comportamento humano. O comportamento das pessoas, a gente sabe muito bem que é flexível, que as pessoas de um dia para o outro são outras pessoas devido à alteração do comportamento com que elas se demonstram em sociedade. E por isso acabam tendo que mudar as suas leis. Vamos dar um exemplo para que você possa compreender. Hoje nós vivemos em sociedade com uma diferença de gênero, de sexualidade diferente de muitos anos atrás. Há muitos anos atrás eram discriminadas as pessoas que tinham opções diferentes daquelas que os cristãos caminham junto. Nós hoje somos convidados por Deus a vivermos a sexualidade do homem e da mulher de forma a fazer o povoamento do planeta. Nós possamos gerar mais pessoas e fazer com que o mundo seja mais povoado e assim possamos ter mais pessoas para se ajudarem. Porém, a gente sabe muito bem que o homem, por ser livre para pensar, ele criou tantos homens, tantas pessoas, tantos seres humanos, que boa parte deles pensa diferente das regras de Deus. E por isso acabam fazendo escolhas diferentes. Mas aí nós compreendemos que havia discriminação, haviam às vezes até grupos de pessoas que iam contra essas situações e faziam justiças com as próprias mãos. Então retiravam a vida de pessoas que não iam a favor do tradicionalismo, daquilo que nós somos convidados a viver por Deus. Porém, a palavra de Deus sempre nos ensina duas questões muito importantes a praticarmos na nossa mudanças de regras no nosso mundo. A primeira é sempre amar a Deus sobre todas as coisas e a segunda é amar o próximo como nós nos amamos. Então, se o seu irmão tem uma escolha diferente para a sua vida, que não condiz com aquilo que você compactua, com aquilo que você vive, com aquilo que você gostaria de viver, você deve, no mínimo, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, respeitar as leis que Deus está te convidando a viver, exatamente pelo amor que você tem a Deus. E em segundo lugar, que é uma lei que Deus te deu, deve amar ao próximo como você se ama. Isso quer dizer que você dará ao seu irmão o direito de ser ele mesmo, porque o amor é exatamente isso. Mesmo você sabendo que é pecado fazer esse tipo de escolha, você deve respeitá-lo e amá-lo conforme as escolhas que ele faz para a sua vida. Mas a gente também compreende que as pessoas que devem fazer escolhas para a sua vida dessa natureza, escolher às vezes até mesmo um caminho diferente que leva ao pecado, tem que ser uma pessoa maior de idade. Uma pessoa que ainda não tem responsabilidade com a sociedade e ainda não responde por seus atos, deve obediência a seus pais, exatamente por morar com eles, por ser sustentado por eles, e isso é naturalmente um respeito às regras. As regras nos dizem que enquanto não completamos a maioridade, nós devemos respeito aos nossos pais e por isso temos que respeitar as regras que eles nos impõem e nos ensinam. É claro que nós não podemos, mesmo sendo jovens e crianças, nos compactuar com o pecado na nossa infância ou na nossa adolescência ou juventude. Nós temos que, naturalmente, crescer num ambiente familiar saudável. E nós também sabemos que existem famílias que não fazem do ambiente familiar um local saudável. Mas, se agirmos e pensarmos como cristão, nós saberemos muito bem que os pais buscarão e a maioria irá pretender
ter um ambiente harmonioso, um ambiente saudável para poder criar os filhos. Porém, voltando ao contexto das escolhas e das regras que o mundo nos impõe, se uma pessoa que é da sua família, um amigo seu, decide absolver para a sua vida escolhas diferentes daquelas que nós às vezes não nos compactuamos, nós devemos respeitá-los. O respeito é provar que você obedece ao segundo mandamento de Deus. O que nos mostra a leitura de hoje é que muitas vezes a sociedade, a própria igreja ou os próprios familiares criavam regras que iam contra os valores de Deus. Por isso Cristo às vezes criticava tanto os mestres das leis e as pessoas que estavam ali direcionadas a ensinar a palavra de Deus, porque eles eram hipócritas com relação às leis que Deus impunha à sociedade a viver. Pediam a prática do amor, porém, quando iríamos analisar o contexto, era o contrário que eles acabavam convidando o povo a viver. Não era um convite à prática do amor de Deus. E por isso, acabavam quebrando regras que não condiz com aquilo que Deus quer que cada um de nós possamos viver. Do exemplo que citei, às vezes, da escolha de sexualidade diferente, nós sabemos muito bem que algumas pessoas escolhem seguir caminhos que levam aos pecados, porque nós fomos criados para poder procriar e para poder dar ao mundo mais vida. E aqueles que escolhem caminhos diferentes desses, nós sabemos muito bem que estão vivendo em pecado sim, mas que nós devemos respeito e amá-los como nós nos amamos. E muitas vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós fazemos como as pessoas que alguns anos atrás faziam. Nós sabemos muito bem que isso melhorou muito, mas ainda assim há pessoas que discriminam, tratam com indiferença, tratam de forma rude e cruel e às vezes até mesmo algumas têm a capacidade de julgar o irmão, retirando a vida dele. E por isso nós somos convidados por Deus a sempre praticar as suas leis e os seus mandamentos, que são universais, amando a Deus sobre todas as coisas. E para respeitar essas condições diferentes que o nosso irmão tem, de amá-lo como nós nos amamos. Por isso, o aprendizado da nossa palavra de hoje é: sirva os mandamentos de Deus em todas as condições. Não arrume desculpas e não arrume leis para poder prejudicar os mandamentos de Deus. Aqueles que fazem isso acabam se compactuando com o pecado. Nós temos que compreender que o que nós temos que fortalecer e que nós temos que valorizar é o nosso espírito, e para que isso aconteça, nós temos que basicamente praticar o amor. Você excluir, expulsar um filho de casa porque teve opções diferentes daquela que você gostaria que ele tivesse, retirar a vida de alguém porque ele não é aquilo que você gostaria que ele fosse, e coisas dessa natureza, nós não estamos respeitando os mandamentos de Deus e não estamos naturalmente fortalecendo o nosso espírito. Tudo que é prática de ódio, que é prática de destruição do nosso irmão, de afastamento, de exclusão, é prática de ódio, é prática de maldade, não é o que fortalece o nosso espírito e faz com que os mandamentos sejam desvalidados. Por isso, sempre que você estiver diante de uma condição na qual o seu irmão não quer viver aquilo que Deus o convida, no mínimo respeite, ainda que seja um filho, um familiar ou alguém dentro da sua casa. Respeite, ame-o. Esse é o convite de Deus a todo momento. Ame-o. A história do filho pródigo é um excelente exemplo para isso. O filho pediu ao pai a sua herança antes da hora. Isso praticamente é um insulto para qualquer ser humano. A herança ela é entregue a um filho ou entregue aos parentes exatamente após a morte da pessoa. E o filho mais jovem ainda chegou para o pai e pediu a parte da herança dele antes da morte do pai. Isso para o pai poderia ser motivo de ódio, de nunca mais querer ter o filho próximo dele. E ainda mais que era
uma conquista que havia sido dele. Estava vivo para usufruir a sua conquista e o filho querendo usurpar daquilo que era do pai. Porém, o pai fez exatamente aquilo que Deus nos convida a viver. Entregou o filho a parte da sua herança. O filho quis sair para o mundo para gastar aquela parte da herança. O pai não o proibiu disso, deu a ele a condição de ser ele mesmo, foi ao mundo, quebrou a cara e quando retornou, ele ainda continuou praticando o amor de Deus com seu filho, que deu o perdão a ele e não quis a prática da vingança, porque o pai poderia muito bem ter colocado o filho pródigo para trabalhar como escravo no meio do seu trabalho, usá-lo como instrumento de trabalho dentro da sua casa. Porém, o pai, quando o filho voltou, o pai o tratou como seu filho, o dando de alimento, o aceitando dentro de casa como se fosse parte da família, não praticando a vingança, mas sim a prática do amor. Nós somos convidados à mesma coisa, não praticar a vingança com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque não estaremos nos compactuando com os mandamentos de Deus. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Raimunda Maria Leal Santos, que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner. Eu mesmo, quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava em casa, só que nem sempre não chegavam pessoas para trabalhar. Eu olhava para o céu e pedia a Deus com muita fé, com todo o meu coração. Consegui até hoje tudo que peço, eu alcanço e agradeço todos os meus dias. Meu Pai, por tudo. Amém. Exatamente, Raimunda Maria Leal, nós temos que sempre orar a Deus nas nossas dificuldades. Às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos e acabamos tendo que fazer exatamente isso. Orar a Deus, pedir a Deus o socorro, o auxílio e a ajuda dele. E nós sabemos muito bem que Deus é misericórdia, é piedade. Ele nos recebe de braços abertos a qualquer momento. Mesmo nos nossos pecados, Ele nos aceita como nós somos. E por isso, de braços abertos, Ele nos dá o conforto que nós precisamos. E como sabemos muito bem, nada melhor do que estar dentro de um abraço, ainda mais o abraço de Deus, que nos conforta e que nos dá aquele sentimento de tranquilidade, de paz interior. No mais, um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida, de toda a sua família, e que nós possamos também alcançar essas graças, assim como você tem conquistado. É claro que com toda certeza a gente sabe que são enfrentamentos que você passou, que hoje você carrega uma bagagem, um aprendizado muito grande e que nós também possamos nos aproximar dessa mesma bagagem, desse mesmo aprendizado que você passou por ele, que possa ser para nós instrumento de amor às dificuldades na nossa vida. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja conosco. Senhor, escutai nossas preces e perdoai nossos pecados. Fé nos fortalece. Amém. Exatamente, Márcia Souza, é a fé que nos fortalece. Quanto mais nós fazemos essa fé, essa sementinha se tornar uma árvore grande e frutífera, mais nós facilmente enfrentaremos as dificuldades e as tribulações do mundo. A Miriam Martins, que é minha mãe, mandou: estou sentindo falta da nossa irmã Doreci, porque ela sumiu do canal. E um forte abraço para ela. Amém. Realmente, a Doreci sumiu do nosso canal, nós sentimos falta dela. Estávamos comentando isso esses dias, depois que nós tivemos esse recesso no canal devido à mudança que nós tivemos que fazer. Saímos de um bairro para um outro bairro. A Doreci acabou sumindo do nosso canal e sentimos falta dela, uma pessoa sempre muito carinhosa, que nos faz um bem danado, principalmente nos apresentando as dificuldades que ela enfrenta. E muitas vezes as dificuldades dela são as nossas dificuldades. Às vezes nós tropeçamos da mesma forma que ela tropeça. Às vezes ela sempre nos falou da dificuldade de abandonar o vício do cigarro. E às vezes nós temos outros vícios e nós não conseguimos perceber a dificuldade de abandoná-los.
às vezes um simples celular. Não conseguimos abandonar o vício, às vezes, no WhatsApp, que ficamos presos a ele, e ela traz para nós essa reflexão, esse aprendizado, do desejo de nos tornarmos melhores e não nos tornarmos escravos das coisas materiais. Um grande abraço à minha mãe, que nos mandou também mais 2 comentários aqui. Glória a vós, Senhor. Bom dia, filho. Deus que abençoe sempre você e a todos os irmãos do canal. Graças a Deus. Amém, amém. Que assim seja, minha mãe. Um grande abraço à senhora. Com saudades. Estive de ir na casa da minha mãe esses dias, só que choveu aqui e acabei não indo. Mas estou para fazer uma visita a ela. Então, um grande abraço, minha mãe. Que Deus a abençoe. A Edna Penha nos mandou: boa noite, missionário Wagner, a paz do Senhor esteja com todos nós. Jesus cura minha dor no corpo. Amém, obrigado. Que Deus possa olhar pela Edna Penha, pela sua filha Tatiana também, que tem procurado um emprego, por toda a sua família, que olhe pela sua dor no corpo. Nós sabemos muito bem que nós somos humanos, a nossa carne perece conforme os anos vão passando, nós vamos ficando mais velhos, cansados, as nossas forças vão indo embora e por isso só Deus para nos ajudar a continuar dando passos adiante. Um exemplo que a gente pode ter muito bom é o Papa João Paulo II, que com o passar do ano foi perdendo as suas forças, que a doença o atingiu e nós notamos que até o último dia de vida, o que ele não perdeu, que continuou forte e firme, só crescendo como uma árvore, que é a mostarda que nos é apresentado através das parábolas de Cristo, foi a sua fé. E por isso, nós da mesma forma, mesmo que o nosso corpo se define, mesmo que o nosso corpo se acabe, a nossa fé tem que continuar intacta. A banda Anjo de Resgates nos dá em uma canção um belo exemplo sobre João Paulo II. Ela diz que a nossa fé não está no corpo que se inclina, mas a fé está na alma daquele que crê. E por isso é importante essa compreensão. Muito mais importante que nosso corpo é a nossa fé. A Odete Sobral nos mandou: Deus diz, faça a sua parte. Deixa eu abrir aqui. A Odete Sobral nos disse: Deus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Boa noite, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão, que Deus abençoe nossa semana. Amém. Exatamente. Se você faz a sua parte de praticar o amor de Deus, naturalmente Deus fará a sua parte que nos prometeu de dar um local melhor para nós, que é o paraíso, o reino de Deus. Essa é a proposta de Deus. Nós temos que fazer não por causa disso, nós temos que fazer pelo amor que nós temos a Deus. O amor que nós temos a Deus é a demonstração de respeito, amor e fidelidade com Deus. Não é por causa do prêmio, mas sim pelo respeito que nós temos a Deus. Mas, naturalmente, nós sabemos que se temos respeito a Deus, Deus fará sua parte conosco, que é de nos dar o consolo, de nos dar o Espírito Santo de Deus. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, irmãos e irmãs do canal. Bela reflexão sobre o diálogo com Deus. Gratidão pelas palavras. E eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Um grande abraço a todos. Exatamente, o diálogo com Deus é essencial, é necessário. E assim como nós temos nos mandamentos de Deus amar a Deus sobre todas as coisas, que é ter um diálogo com Ele, apresentar seu respeito, seu amor a Deus, Deus diz: e amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós devemos ao nosso irmão o mesmo respeito, o mesmo carinho, essa proposta de estar sempre em diálogo para compreender o que o outro quer, porque é assim que nós nos amamos e nós nos conhecemos e nos respeitamos. Um grande abraço aí, José Antelmo e Astéria Maria, que nos mandou também: olá, boa noite, missionário Wagner. Belas palavras de reflexão, que Deus te abençoe sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Boa noite, missionário Wagner, irmãos e irmãs do canal. Saúde, paz e conversão a todos nós. Amém. Edna Penha
e a Aninha Lima. Vocês estão nos meus pedidos de oração. E hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, mais uma vez, vamos juntos pedir oração pelo Amazonas e Manaus, que enfrenta uma nova variante da Covid-19. Um grande abraço a todos, amém. Que nós possamos orar também por todas as outras cidades do nosso país que estão passando por suas calamidades. Que Deus possa colocar aí oportunidades para a vida dessas pessoas que estão sofrendo tanto. Nosso governo tem corrido atrás aí de algumas vacinas para poder amenizar esse impacto. Então, que possa conquistar o nosso governo, as pessoas nas quais estão ajudando de forma particular, indireta, colocar mais pessoas a serviço do livramento dessa doença, que tem causado muito caos, muito transtornos e muitas mortes. Um grande abraço aí a José Antelmo e a Astéria Maria. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.